Olá! Live para o Instagram. Para quem só faz live para o Facebook, aqui está a live 51, será direto pelo Instagram. Cauane, Mo Rodrigues, Mari Andrade, bem-vindos, bem-vindas. Bom, gente, estou há um bom tempo fazendo as lives pelo Facebook, né? Pela minha página do Facebook, Pamela Magalhães Psicóloga. E aí, na última live que eu fiz, acho que semana passada, por aqui, né? Do nada, assim, propus tentarmos alternar, né? Fazer uma live no Face, fazer uma live aqui. Eu acho que vai ser interessante até para a gente poder atender esses dois públicos e sentir aonde é mais viável, qual desses meios acabam sendo mais interessantes e a gente consegue se comunicar melhor, tá? Então hoje é uma tentativa de fazer aqui também, mas eu não abandonei as lives no Facebook. Não se preocupem com isso, tá? Só hoje que eu quero sentir como vai ser. Anunciei mais cedo pelo Face mesmo, falando que faria essa live aqui e pedi para as pessoas mandarem algumas perguntas sobre as questões relacionais, como a gente sempre fala. Então, antes de eu responder as perguntas aqui, vou ler o que as pessoas escreveram aqui para nós falarmos na live, né? Vamos ver, tem um monte de pergunta. Deixa eu ver o que tem mais curtida aqui. A que tem mais curtida é a pergunta da Angélica Cardoso. Ela fala o seguinte: bom dia, Pamela. Gostaria de ouvir você falar sobre como aumentar nossa autoestima, nosso amor próprio, superar traumas e viver a vida sem medos. Fui depressiva por 12 anos e estou me fortalecendo psicologicamente, mas ainda sinto algo faltando dentro de mim. Agradeço e aguardo você hoje. Teria eu que voltar à terapia para traumas do meu passado que me assolam e me tiram o ânimo de viver às vezes? Bom, primeiro eu acho que eu sou suspeita, mas eu acho que a terapia sempre vai ser um veículo maravilhoso de exercício do autoconhecimento e de ressignificação de muitas coisas que possam ter acontecido na tua história, para que você consiga se familiarizar melhor com cada pedacinho desses que talvez ficaram ali perdidos em algum lugar. E revisitar o nosso passado faz com que a gente consiga entender um pouco melhor o que assola no presente, né? Porque algumas histórias mal resolvidas ou algumas questões que ficaram pendentes lá atrás, elas podem se tornar verdadeiras assombrações, né? Mesmo a gente não querendo, mesmo, não, vou olhar pra frente e tal. Aquilo às vezes puxa, aquilo às vezes cutuca a gente e sem perceber a gente pode acabar se auto-sabotando para tantas possibilidades importantes e significativas da nossa vida. Então, para que a gente não fique fixado em nada e nem refém de alguma questão que ainda nos perturba, que a gente possa revisitar e resolver, tá? Essas inquietudes. Sobre o que você fala, sobre como aumentar a autoestima, o nosso amor próprio, como superar traumas e viver a vida sem medos, vou começar do final para o começo, né? Eu acho que quando você fala viver a vida sem medos, eu não consigo imaginar a gente viver a vida sem medos, porque eu acho que os medos fazem parte. Não tem como a gente evitar de senti-los. E quanto mais a gente pensa em alcançar grandes feitos, mais medo a gente tem. O medo, ele faz parte até desse movimento de preservação, né? A gente sente medo, isso faz com que a gente se torne mais precavido e até mais responsável com a nossa própria vida. O problema não está em sentir o medo, mas da gente se tornar refém e paralisado no medo. O medo aparece e aí a gente fica tão receoso de não dar conta que a gente passa a paralisar e muitas vezes retrocede, né? Ao invés de irmos à frente, a gente retrocede, fica ali, parece que a gente puxa uma cadeira pro medo e fala: medo, senta aqui, pode ficar aqui, né? Ai, meu Deus, eu não vou te incomodar, tá? Pode ficar aqui sentadinho, você quer um chá, você quer algumas bolachinhas? Então, para que a gente não faça isso com o medo, a gente precisa entender que
Não tem como viver essa vida sem o medo, mas a gente pode lidar com os nossos medos sem necessariamente ter que ficar com eles e permanecer com eles, tá? Eu acho que isso é um ponto importante. Deixa eu tirar o som aqui do meu computador, senão ele vai ficar cantando aqui enquanto eu tô falando. Como superar traumas, aumentar nossa autoestima e nosso amor próprio. Como eu disse, para superar traumas, a melhor forma é entrar em contato com tudo que pode ter acontecido, olhar um pouco a sua história, perceber esses pedaços que possam ter ficado aí pelo caminho, fragmentos que tenham que não tenham conseguido se cicatrizar por completo. Porque às vezes tem algumas coisas que a gente vive na vida e nós pensamos que já foi, né? Tá lá no passado e tal. Quando na verdade faz uma casquinha falsa, né? Basta a gente encostar em algum lugarzinho que pronto, aquilo sangra horrores. Eu acho que isso é bastante simbólico e pode ser bastante figurativo de muitas situações que nós vivamos em que não elaboramos muito bem, passamos por cima. Na época era muito difícil olhar de perto, encarar todos os fatos, nos apropriarmos e incorporarmos todas as partes, e aí a gente passa por cima disso. E é interessante porque a vida cobra, né? Mas não no sentido negativo, eu não digo isso porque a vida cobra, tá vendo? Não, é que eu penso que tudo que a gente vai passando na nossa trajetória, no nosso caminho, faz parte essencial dessa nossa meta de desenvolvimento. Penso que a única razão de estarmos aqui é para a nossa própria evolução. E se, diante das situações que passemos, né, os subterfúgios, as contingências, nós não absorvermos e nós não aproveitarmos essa oportunidade de crescimento, fazendo todas as lições, né, que nos são propostas ali, possivelmente no primeiro momento a gente acha que driblei essa, né? Não, driblei, passou e tal. Só que aí a vida vai lá na frente e vai cobrar, sabe? Então, assim, como que eu faço o 5º ano sem ter feito muito bem o primeiro? Então, tem coisas ali que a gente precisou aprender, que a gente teve a oportunidade e passou batido. Aí a vida vai lá na frente e vai nos cobrar numa determinada situação essa lição, né? A cada lição que a gente faz direitinho, que a gente cumpre, que a gente aprende, que a gente absorve e que a gente se nutre, isso faz com que os recursos que tenhamos, nossos recursos emocionais, eles também se aprimorem. Porque são esses recursos emocionais que temos na gente que servem como ferramentas para que a gente consiga, lidar com a vida. São essas ferramentas que fazem com que a gente consiga trilhar novos caminhos, aprimorar as nossas escolhas, saber lidar com subterfúgios, com as tantas frustrações que aparecem e aparecerão sempre, assim como também esses recursos bem desenvolvidos nos ajudam e nos tornam aptos para que a gente perceba situações e momentos felizes e os incorpore, né? Porque caso a gente não tenha essa maturidade desenvolvida, o que acontece muitas vezes é que a gente não sabe valorizar o que deva ser valorizado. E diante de situações difíceis, a gente muitas vezes se acovarda, né? Não consegue lidar, fica desesperado. Então são esses pontos em relação à pergunta da Angélica que eu tenho a ressaltar. Eu vou responder mais uma perguntinha que me fizeram aqui no Face e depois eu volto para cá para ler o que vocês estão escrevendo, tá? Quem chegou agora, muitos beijos. Boa tarde, porque já passou da meio-dia, né? Estamos aqui com uma live que sempre faço pela minha página no Facebook, Pamela Magalhães Psicóloga. Lá eu faço toda quarta, meio-dia. Essa é a live 51. Na verdade, quando eu comecei a contar, tá? Porque eu faço live muito antes disso. Mas quando eu comecei a contar e dar número às lives, aí, enfim, essa é a 51. E eu quis experimentar aqui no Instagram, falei assim, eu vou vir aqui fazer essa live para ver como as pessoas vão receber, se realmente vale mais a pena fazer no Instagram ou se vale mais a pena fazer no Face. A minha ideia é que esta live chegue até vocês. E aí fica a critério de vocês aonde é mais interessante, tá bom? Porque depois eu salvo essa live e eu posso colocar no canal do YouTube também, tá? Então, dos dois jeitos será possível
que vocês tenham acesso, tá bom? Então, antes sempre da live, eu coloco um post no meu Facebook dizendo que teremos esse encontro e peço para as pessoas colocarem as suas perguntas, questões que tenham a respeito de relacionamento. E aí eu leio aqui ao vivo as perguntas que têm mais curtida, tá? Porque são muitas perguntas, não dá para eu ler todas. E aí eu escolho de acordo com qual tem mais curtida. Deixa eu ver qual que tem mais aqui pra gente fazer. Tem várias. E agora vou ler a da Letícia. Oi, Pamela querida. Como agir com aquela pessoa que você quer na sua vida? E ela diz não estar preparada para um relacionamento sério no momento. Recua um pouco no contato, mas te mantém sempre por perto. Como podemos despertar essa reciprocidade no outro sem ser pegajoso ou se sentir enrolada? Galera ansiosa de coração apertado, curtam. Que linda. Não, eu nem sabia que era esse conteúdo e eu achei fantástico trazer essa pergunta. Vocês viram a pergunta que a Letícia faz? Vou agora repetir rapidinho. Ela diz assim: como que eu lido para uma... Olha só, ela pergunta o seguinte: como lidar com uma pessoa que não quer, né, que não quer estar ali num comprometimento na sua vida, mas ela não sai, quer dizer, aquela história, ela não quer um compromisso com você, mas ela não sai da sua vida, ela sempre tá lá, né? De algum jeito ela sempre tá lá. Como a gente faz, minha gente? E ela ainda pergunta assim pra mim: como podemos despertar reciprocidade no outro sem ser pegajoso ou se sentir enrolada? Achei linda a pergunta dela. Primeiro ponto, tá cheio de gente assim. Cheio de gente, pra falar bonitinho, pra não falar palavrão aqui, né? Que não faz cocô, mas também não sai do mato, né? E gente que não quer nada muito sério, que não quer lá grande compromisso, mas que também não sai ali do alcance da tua vida para que você sempre esteja por perto e de alguma maneira, quem sabe, uma hora ou outra, vocês se vejam, vocês se encontrem. Então eu costumo dizer que a gente precisa perceber quem é este outro que está conosco, quem é essa pessoa que mexe com a gente, para que a gente entenda muito bem o que podemos esperar dela. O que acontece é que frequentemente nós idealizamos e nós nutrimos expectativas desproporcionais ao que o outro seja capaz de corresponder. Então, eu querer insistir que essa pessoa que não quer um compromisso comigo, mas também não sai de perto, ela tenha, eu acho que eu tô negando e acho que eu tô muito resistente em encarar e internalizar o que realmente essa pessoa possa me dar e o que ela possa contribuir num relacionamento. Costumo dizer que o combinado não sai caro, então é importante que a gente possa atrelar e que a gente possa ter com essas pessoas conversas francas a respeito do que de fato elas queiram conosco. Não tem problema nenhum se essa pessoa quiser com você um relacionamento sem compromisso, desde que isso também fique confortável para você. O que acontece é que tem algumas pessoas, essas pessoas com baixa autoestima, você conhece alguém assim? Que no desespero de perder por completo, na sensação de que, ai meu Deus, se eu não ceder aqui, né? Se eu não aceitar essas migalhinhas, provavelmente fulano vai me esquecer. Ai meu Deus, se eu não aceitar isso, talvez eu não tenha nada. Aquela famosa frase que eu detesto, que é mais ou menos assim: ah, melhor isso do que nada. Antes ele sair comigo de vez em quando do que nunca mais me ver. Questiono bastante, porque muito depende do seu sentimento. Nós temos que respeitar o que sentimos. E principalmente a fome emocional que temos. Se você tem vontade de ter alguém do seu lado, se você sente falta de um companheiro, de alguém que esteja ali com você sempre, que se comprometa, que viva uma reciprocidade afetiva proporcional a essas emoções que você tenha dentro de si, e mais, você tenha muito sentimento por uma determinada pessoa, não aceite nada menor do que isso que você tem vontade de dar e de trocar. Não aceite. Diferente do que parece a frase, sim, é melhor nada do que tão pouco. Migalha não de jeito nenhum, tá? Não aceite. Porque se você se contentar
com as migalhinhas, se você ir aceitando que, vai, né, vai que o tempo passa, nutrindo essas falsas esperanças, talvez você vá condicionando e você vá acostumando a outra parte a funcionar e se posicionar dessa maneira com você. Porque é isso, né? As pessoas, elas fazem com a gente o que a gente permite. E se você for mostrando para essa pessoa que, não, tudo bem, eu tenho uma esperança e tal. Se, por exemplo, essa pessoa tiver uma baixa autoestima e se essa pessoa não tiver um amor próprio bem desenvolvido, se for uma pessoa imatura, se for uma pessoa vaidosa, se for uma pessoa narcisista, muito possivelmente ela saca essa sua fragilidade, a sua vulnerabilidade, se aproveita do sentimento que você tem e aí começa a jogar com você, né? Começa a fazer alguns jogos emocionais. E quando você vê, você tá completamente refém de uma dinâmica que, sem você perceber, transpirou inicialmente por você. Sabe aquela história de que se tem vampiro perto, esconde o pescocinho, né? Cuidado com as feridinhas, porque se o vampirinho vê um sanguezinho ali, ele vai, se armar inteiro. Então é isso que você tem que pensar. Se proteger diante das situações e, principalmente, respeitar os seus sentimentos, protegendo essas emoções. Então, repetindo, se você tem um sentimento genuíno por alguém, se esse sentimento é verdadeiro, se você respeita essas emoções, se você se respeita, se você acredita naquilo que você sente, com certeza você deve ter alguma coisa com essa pessoa à altura deste sentimento. Não aceite nada menor. Nada, nada. Muitas vezes, justamente por a gente amar muito e por a gente gostar tanto, que a gente não vai aceitar ser a outra, que a gente não vai aceitar encontros casuais, que a gente não vai aceitar ter amizade colorida, entende? É justamente quando você não aceita as migalhas que você honra aquilo que você sente e que você diz a si mesmo e para o outro o seguinte: se não for para ser a altura do sentimento que existe, eu não quero viver nada disso. Eu vou elaborar esse sentimento, eu vou guardá-lo em algum lugar para que com o tempo e enfim, com as prioridades que forem surgindo, esse sentimento ele mesmo vá se convencendo aonde é melhor ele se direcionar. Mas, não, viu? Não aceite qualquer coisa. Esse sentimento seu é muito bonito, ele é muito grande para ficar aí mendigando na mão de qualquer um, tá? Bom, agora vou aqui para o ao vivo, quero ouvir o que vocês estão perguntando, quero saber sobre qual tema que vocês gostariam de ouvir. Muito prazer, para quem não me conhece, sou Pamela Magalhães, psicóloga especialista em casal e família. Faço live toda quarta-feira, meio-dia, pela minha página no Facebook, Pamela Magalhães Psicóloga. E hoje, excepcionalmente, estou aqui para sentir o Instagram e ver se vale a pena fazer estas lives por aqui. Tá? A minha ideia é que a gente consiga concentrar um número maior de pessoas, seja em qual local for. Então, aonde vocês preferirem, estarei, tá? Nesse bate-horário aqui. Vamos lá. Pamela, após um término de 7 anos, no qual sofri muito, demorei para esquecer. Corri atrás, fiz de tudo. Meus 2 últimos relacionamentos foram com pessoas problemáticas, ciumentas, inseguras e mentirosas. Então, interessante, ela tá falando que ela terminou um relacionamento de 7 anos, sofreu muito, demorou para esquecer, correu atrás, fez de tudo. E os últimos relacionamentos dela também foram com pessoas problemáticas, ciumentas, inseguras e mentirosas. Ela não me faz a pergunta diretamente, mas com certeza eu acho que ela tá dando um grito aqui de desespero, como quem diz: meu Deus, o que eu faço com a minha vida? Alguém aí se identifica com essa história de relacionamentos com pessoas problemáticas? Você se relaciona com alguém problemático? Já se relacionou com pessoas problemáticas, difíceis? Essa pergunta dela é boa, né? Você sabe que eu costumo dizer que não é por acaso que estamos aqui, juntos. Todos vocês que estão aqui nesse momento, escutando essa live, é que com certeza essas perguntas aí se encaixam com alguma coisa que grita dentro de você. Nada é por acaso nessa vida. Nada que a gente escuta, nada que a gente presencia, tudo isso acontece por alguma razão.
Então a pergunta da Érica com certeza tem muito a ver com o que se passa no seu inconsciente ou até no seu consciente. Vamos lá. Por que nos relacionamos com pessoas problemáticas? Porque temos muitas vezes e achamos que temos o famoso dedo podre. Eu costumo dizer que nós nos damos o que merecemos. Nós não entramos em nenhuma relação na qual não entendemos que seja proporcional aos recursos emocionais que carregamos aqui dentro do nosso coraçãozinho. Eu só me envolvo em relacionamentos que eu entender de alguma maneira que são aptos para mim. Ah, mas Pamela, você está querendo dizer o quê? Que eu gosto de me relacionar com pessoas difíceis? Você tá louca? Você acha que eu gosto de sofrer? Você acha que eu quero ficar chorando? Você acha que eu quero ficar brigando o tempo inteiro? Não, eu não acho que você queira esses desfechos. Mas eles acabam acontecendo porque justamente aqui dentro, talvez você não esteja tão familiarizado ou familiarizada com o tamanho que você tenha. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me reconheço, mais eu entendo o que realmente funciona comigo. Eu vou percebendo alguns perfis relacionais que não batem com os meus recursos, não vão me fazer bem. Eu vou desconsiderar a ideia de que eu continuo nessa relação, mesmo que eu sofra, porque eu gosto. Já ouviu alguém dizer isso? Eu sofro, eu vivo brigando, é horroroso, mas eu gosto tanto, então eu não saio daqui. Quando a gente se conhece, quando a gente realmente entende os nossos recursos, nós não permanecemos em relacionamentos assim. Primeiro ponto, nós não somos salvadores, tá? Então você aí, por mais que você seja psicólogo, terapeuta, médico e tal, você não é cuidador do seu parceiro. Então você não tem a função de salvar ninguém, tá? Tira isso da cabeça, que estou com ele porque vou salvar. Não posso terminar com ele, senão ele vai se matar. Meu Deus, se eu disser pra ela que eu não quero mais, ela vai estacar da janela. Então assim, esqueça isso. Você não é salvador. Esse é o primeiro ponto. Ninguém tem que permanecer com uma outra pessoa com aquela máxima de que, é a minha cruz, é o meu karma. Eu sei, eu sinto, é uma ligação de outras vidas. Isso é um álibi que você constrói, uma história que você se conta de uma dificuldade que você tenha de sair dessa relação. E aí você fica com essa história que é o teu karma, que é uma cruz, que meu Deus, tem que ser assim, tá? Isso é uma coisa. A outra coisa, tem uma outra história que a gente se conta que é mais ou menos assim. Meu Deus, mas eu já estou há tantos anos com ele. Eu já estou há tantos anos com ela. Nossa, a gente tem tantas coisas juntos. Que preguiça de terminar essa relação. Que preguiça. E agora? Não quero nem pensar. Separação, bens, família, sociedade, amigos. Que trabalheira. Vai dizer que não? Você não pensa assim? Eu sei que você pensa. E aí, mantém aquela relação limítrofe, medíocre, problemática, que nem a Érica fala. Por quê? Pela dificuldade de lidar com o novo, pela dificuldade de resistência, de ter que lidar com as frustrações, de ter que sair sim da zona de conforto. Que assim, gente, já zona de conforto é um nome que se dá, não sei quem inventou esse nome, porque de confortável não tem nada, né? De confortável não tem nada. Só que de alguma forma é conhecida, é familiar, né? É aquele ninho quentinho que muitas vezes você tá naquele lugar, você sabe que não tá legal, você pensa até que, nossa, poderia ser melhor e tal, mas e o medo? E o medo? E o medo de que vai que eu fico sozinho, vai que eu não consigo, vai que eu me estrepo, vai que fulano fica com raiva de mim e aí vai prejudicar minha vida ad eterno. Então, todos esses pensamentos fazem com que a gente insista em relacionamentos que já estão bastante desgastados, em relacionamentos que estão bastante machucados, tá? Outra coisa que acontece tem um ponto que eu acho fundamental. Vou começar até, antes de falar desse conteúdo, eu vou fazer um exercício com você. Mas você tem que responder pra dentro, não precisa escrever nada aqui, eu quero só que você responda aqui internamente. Você gosta de você? Você gosta?
Você se acha uma pessoa que mereça ser amada? Pensa bem. Você se perdoa sobre as tantas coisas que aconteceram na sua vida? Você acha e se autoriza a estar numa relação que realmente seja construtiva? Você consegue se imaginar com uma pessoa que te ame de verdade? Que aceite suas limitações? Que até goste de algumas delas? Que reconheça as suas virtudes? Que torça por você? Que você perceba que te ama mesmo naqueles momentos que você fala, não é possível, não acredito. Sim, aquela pessoa te ama. E você? Você ainda se ama? Mesmo com todas essas coisas aí que possam ter acontecido. Sabe esses defeitos que você se incomoda tanto, que você nem olha direito, ou quando olha só pensa nisso? Ainda assim, você acha que dá pra gostar de você? E as escolhas que você faz no teu caminho? O que você escolhe? O que você tem escolhido? Você tem se permitido o seu sucesso? Ou não? Ou tem dado aquelas sabotadas? Pensa um pouco. Sabe por que eu tô te falando isso? Porque as escolhas, aquilo que a gente traz pra si, e principalmente as pessoas com as quais nós escolhemos nos relacionar, elas nada mais são do que a projeção das nossas próprias sombras. Quanto mais familiarizado eu estiver com as minhas sombras, quanto mais em paz eu estiver com essas minhas questões, com a minha incompletude, melhor será a escolha daquele que estará ao meu lado. Caso contrário, se eu não tiver muito em paz com as minhas sombras, se eu estiver evitando, se eu estiver negando, negligenciando, possivelmente eu escolherei uma pessoa, sem perceber, claro, né, gente, é inconsciente, que carregue essas sombras e que em muitos momentos jogue essas sombras, na minha cara, como quem diz, olha, eu tô aqui a serviço. Encara, você tem que entrar em contato com isso. Na verdade, a gente só se incomoda e a gente só permanece, a gente só fica discutindo, a gente só vive um inferno relacional quando a gente entende ainda, de alguma maneira, que dentro da gente, que precisamos viver isso. É como se aquela relação, por pior que esteja, mais complicada que se apresente, ela ainda esteja ali e nós estejamos dando quórum para todo esse show, porque ainda entendemos que precisamos estar ali e estamos ali por alguma razão. Estamos fazendo os nossos resgates, mesmo que resgates viciosos e viciados. Por isso que eu te fiz tantas perguntas sobre como você se vê, como você está com você. Porque o problema não está na pessoa que se relaciona comigo. Pensa bem, usa razão. Por que seria o problema? Por que o problema da minha vida seria essa pessoa que está casada, que está namorando, que está tendo um caso comigo? Se o problema verdadeiramente fosse a pessoa, seria tão fácil. Eu não nasci grudada com ela, eu diria, está à vista e tchau. Mas não é isso. O problema sou eu, né? O problema está na gente. Está na dificuldade da gente entender quais são os nossos contornos, o que merecemos, o que podemos, o que queremos, o que aguentamos, o que suportamos. E se percebemos que as nossas escolhas estão sendo reincidentes e que a gente se vê sofrendo, de alguma maneira, sempre a mesma coisa, vira e mexe, né? Que nem a Erika escreveu aqui, né? Vira e mexe, ela se vê em relacionamentos problemáticos, com pessoas inseguras, difíceis. É porque tem pedaços dela que ainda não estão muito bem alinhados. Porque quando a gente define muito bem quem somos, o que queremos, o que podemos, quando buscamos a nossa história e perdoamos
E vamos reatando, e vamos remendando, vamos costurando aqui, acolá. Quando a gente vai fazendo todo esse exercício de reconciliação com a própria trajetória, aí sim é como se a gente se abraçasse, entende? A gente se abraça, se acolhe e fala assim, caramba, eu já sei o que eu mereço, eu já sei o que eu quero. E principalmente, eu entendo que eu não preciso do outro. Isso não é egoísta, não. Não é no sentido de não preciso, eu sou mais eu. Não. Eu não preciso do outro para me completar, porque ainda que eu seja incompleta, e graças a Deus, senão a vida não teria sentido, né? A incompletude faz o mundo girar. Faz a vida ter sentido de eu acordar e falar, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. Mas quando eu entendo que eu não preciso do outro para que a minha vida faça sentido, mas que eu vou buscar sentido porque eu abracei a minha própria vida, eu faço as minhas escolhas com a espontaneidade do encontro, do despertar, não na necessidade de completar-me com este outro, mas de dar a mão para esse outro que me faz sentido, que me faz me sentir muito bem, que agrega, que constrói, que colore, que parece que realmente se interessa em mim, que faz com que eu consiga ver a vida de um jeito mais interessante. E com essa pessoa que você não precisa, mas que é uma delícia estar junto, você escolhe estar. Mas percebe que a escolha veio daqui. Primeiro, de acordo, começa aqui, como você se percebe. Por isso que eu falo tanto sobre o amor próprio, né? Porque quando verdadeiramente eu me amo, e isso não é papinho não, viu? Tem gente que fala, ai, não aguento mais esse papo. Não é papinho não. É verdade, aliás, é um baita de um assunto. E tem que ser um assunto, deixa eu arrumar meu pé aqui, tem que ser o assunto principal da tua vida, tá? O seu amor próprio, você gostar de você, se namorar, gostar da sua companhia. Eu sempre falo quando as pessoas não gostam muito de ficarem sozinhas, eu costumo dizer assim, como você pode não gostar da sua companhia e como a sua companhia pode ser tão importante para tantas pessoas, né? Já parou para pensar que tem gente que daria tudo para estar na sua companhia e você não se aguenta sozinho? Tem alguma coisa errada aí? Hã? É bom ficar sozinho em muitos momentos. Porque quando a gente está sozinho, que a gente se encontra. No silêncio das nossas dúvidas, dos nossos medos, dos nossos receios, das nossas fantasias, desilusões. Quando a gente está sozinho, esses momentos, é quando a gente fecha os olhos e parece que a gente entra em contato com o nosso íntimo, com o que grita aqui dentro. É na conversa com o nosso universo particular que a gente se torna íntimo de si mesmo. E é na intimidade conosco que nós vamos entendendo melhor e nos tornamos mais empáticos com a nossa própria história. Tem tanta gente que se torna um desconhecido para si mesmo, que não sabe muito bem qual o propósito da vida, para onde quer ir, por que será que está nessa situação e não consegue sair dela. Passa a vida inteira culpando uma outra pessoa, acreditando que a causa da infelicidade é por ele ou pelo outro, ou por isso ou aquilo que tem acontecido. Não consegue se perdoar, não consegue se ouvir, fazer um apanhado de tudo que possa ter acontecido, até para entender melhor as condutas, a razão de algumas decisões. Por isso que se você está aqui agora, eu queria te propor, não evite ficar sozinho em alguns momentos da sua vida. Goste disso. Aprenda a fazer isso. E eu vou te contar, se você realmente souber fazer esses encontros consigo mesmo, você vai entender a importância de não precisar de ninguém para sobreviver. Porque a gente não precisa. Aliás, acho que essa live tem essa temática forte, né? A importância de descobrirmos que não precisamos do outro, mas que estamos com os outros e outros que nos façam bem.
respeitemos os outros, estejamos com aquelas pessoas que têm boas coisas a trocarem conosco, mas que não necessitemos delas, porque o precisar de alguém invariavelmente pode trazer esta questão de dependência. Eu tenho uma verdadeira ojeriza com essa história da dependência. Obviamente que quando somos pequenininhos, né? Crianças, adolescentes, vivemos a nossa dependência, claro, dependemos. Dependemos de pais, de cuidadores que cuidem da gente, que nos ajudem a estruturar a nossa vida, que cuidem com carinho, que nos deem amor, tudo certo. Mas depois que crescemos e nos alimentamos, que busquemos a nossa autonomia e que não vivamos neuroticamente toda uma vida acreditando que precisamos de alguém, de um cuidador e de alguma pessoa para nos dar sentido. Tá bom? O que mais que temos de pergunta? Porque eu falei demais, né? Vocês sabem que se eu não paro aqui, vocês não puxam minha orelha, eu falo muito. Ó que máximo, né? Você vê como a gente tá em sintonia? Eu nem tinha lido. E a Cagliari tá falando aqui, como se livrar de dependências emocionais. Eu vou dar uma continuidade falando da dependência emocional. Algum de vocês não precisam, vocês não precisam escrever aqui, tá? Nada do que eu tô perguntando precisa escrever, nem quero que vocês se exponham. Eu quero que vocês pensem, que vocês internalizem, cada um aí no cantinho, onde quer que você esteja. Talvez você esteja na tua casa, no teu carro, num banco da praça, enfim. Um dia vocês me contem onde vocês estão me escutando, que eu fico curiosa, né? Porque eu aqui, vocês estão vendo, tô no meu consultório, mas não sei onde vocês estão. Mas vocês estão aqui comigo, o que eu acho bom demais, né? Como eu estava dizendo sobre a dependência relacional, a dependência emocional é um ponto muito perigoso das relações. Ela acontece normalmente quando uma das partes está bastante fragilizada, insegura, com uma baixa autoestima. Na relação de dependência, a gente acaba acreditando de verdade, piamente, que precise do outro e que a gente não consegue viver sem este outro. Isso faz com que a gente suporte e tolere o inaceitável. Falando em inaceitável, a nossa variável de aceitação e de tolerância, ela fica completamente esgarçada, completamente deformada quando vivemos uma relação de dependência. A dependência só acontece quando eu tenho partes aqui no meu interior, ó, muito mal elaboradas, muito mal significadas. Por isso que a gente associa o vício, por exemplo, vício, o tabagismo, o alcoolismo, qualquer vício que seja, algum tipo de compulsão. Tudo isso vem para preencher um vazio, porque é uma parte que falta. Né? Agora, quando eu entro em contato com isso, quando eu me resgato, quando eu começo a fazer esse movimento de não, peraí, né? Eu vou ficar a vida inteira na mão de uma pessoa, dependendo dela, o que me faz pensar que eu dependa dessa pessoa? Eu dependo de mim, eu preciso estar de mão dadas comigo. Na dependência emocional, a gente vai se abandonando e o nosso olhar é inteiramente no outro, numa preocupação demasiada de que o outro possa nos abandonar. Meu Deus, o que será da minha vida se essa pessoa não estiver mais comigo? Meu Deus, como será do meu final de semana se essa pessoa for embora? A vida não vai ter sentido? O que vai ser de mim? Se algum desses pensamentos passam pela tua cabeça, é porque você realmente está acreditando que essa pessoa é a luz no túnel escuro da tua vida. Olha que doideira! Vou te contar um segredo que você só vai entender depois. Tá me ouvindo bem? Tá? Presta atenção. Eu tenho certeza do que eu vou falar pra você. Então você tem que prestar muita atenção. Eu tenho certeza absoluta. Eu quero que você anote aqui, ó. No coração, tá? Na alma também. Se essa pessoa for embora, sumir da tua vida, você vai sobreviver. Sabia? Mas você tenha certeza. Ai, Pamela, que besteira. Não, me escuta bem. Se esta pessoa terminar com você, ou essa pessoa que foi embora, e você tá aí desesperado,
Você vai sobreviver. Só quero que você saiba disso. Eu vou falar mais o meio do caminho, mas essa é uma máxima que eu quero que você guarde. Independente dessa pessoa ter te abandonado, dela te abandonar um dia, de vocês terminarem, desse relacionamento acabar, esse relacionamento que acabou, não importa a tua situação. Ainda assim eu tenho absoluta certeza, como o meu nome é Pamela Couto de Magalhães Pelúcio, tá? Você vai sobreviver. Ouviu? Ah, mas por que eu tenho certeza? Primeiro, tenha certeza porque você não nasceu grudada com essa pessoa. E mesmo que você tenha nascido grudada com essa pessoa, depois do nascimento vocês se desgrudaram. Caso contrário, vocês não estariam aí, vivinhos da Silva, tá? Isso já é o principal elemento para você acreditar que você vive sem essa pessoa. Certo? Agora, se você depende dessa pessoa, o que há de bom que ela te dá para que você sempre acredite que precisa dela? Porque eu costumo dizer que se realmente essa interação, essa relação for boa, você não precisaria desta pessoa. Sabe aquela história que quando eu gosto muito de uma pessoa, muito, e quando eu vou ensinar alguma coisa, eu não ensino algo para essa pessoa ao ponto dela depender de mim. Mas eu ensino algo para essa pessoa e me desprendo daquilo que eu estou passando, para que este indivíduo tenha a possibilidade de desenvolver a sua própria autonomia. Esse é o verdadeiro amor, né? Esse é o gesto da generosidade. Eu te ensino, eu faço algo para você, mas eu te dou total autonomia, que vem um pouco naquela ideia de amar em liberdade. Eu te amo, é maravilhoso estar com você, nós trocamos, nós interagimos, nós vivenciamos momentos incríveis, mas eu não sou seu dono, né? Eu não tenho controle sobre você e não tenho intenção nenhuma em ter. Mas quando eu vejo nos seus olhos o desejo de estar comigo, é quando eu entendo que construímos um vínculo invisível e verdadeiro, que não te obriga a querer estar ao meu lado. Mas você tem essa emoção despertada naturalmente através do seu desejo involuntário em estar comigo. Esse é o verdadeiro amor. Seja na amizade, seja no relacionamento amoroso, seja entre família, seja no que quer que, né? No que quer que possa existir. Mas quando alguém quer estar com você sem precisar, sem que haja qualquer dependência, aí sim a gente percebe a veracidade da emoção, né? E isso é interessante porque isso sugere muito mais segurança no relacionamento. Eu não preciso te prender para que você esteja comigo. Você sabe que me veio uma coisa na cabeça muito louca, né? Mas é muito interessante. Quando eu penso um pouco nas minhas relações, e eu vou lembrando, eu vou percebendo que os relacionamentos que existiram menos conflitos e os relacionamentos que eu percebia que as ligações eram mais íntimas e verdadeiras, em todos os sentidos, né? Tô falando da amizade, relacionamento amoroso. Quando eu percebia que os nossos contratos, né, dos nossos encontros e nas interações, elas eram tão verdadeiras e tão intensas, que mesmo com os meus pacientes, né, que eu nunca precisei colocar condições ou obrigar ninguém a nada. Na hora em que acontecia a ligação, as ligações que eram genuínas, elas permaneciam, porque elas sentiam a liberdade de ir e vir. E as que quiseram permanecer ficaram. E assim essa troca ela é viabilizada e isso proporciona a segurança do elo. A segurança do elo relacional, ela está justamente nessa possibilidade do enlace, né? Do laço. A gente não precisa fazer nó com relação, obrigar alguém. Isso é para os ciumentos de plantão, para os controladores também. Pensem sobre. Se nós fizermos bons contratos e verdadeiros de vínculos através aqui da emoção, desses combinados aqui subjetivos, a gente não precisa colocar, manipular, controlar, possuir, ir atrás, perseguir ninguém, né?
Tudo acontece de um jeito muito mais natural, muito mais genuíno, espontâneo. O que mais que estamos falando por aqui? Vamos ver. Como agir com alguém que sempre que te vê fica atrás de você, sente ciúme, quando outros caras se aproximam, mas quando você o procura no WhatsApp, ele responde friamente. Como agir? Ah, achei o máximo. Então, Jaqueline, quer dizer que tem uma pessoa que quando te vê fica atrás, sente ciúme, tem ciúme dos outros caras e tal. Mas quando tem você ali completinha pra ele, quando ele tem a segurança do vínculo, ele não aguenta. Aí ele é frio. Costumo chamar essas pessoas de pessoas ambivalentes, né? De indivíduos ambivalentes. São pessoas que não têm uma total noção do que realmente queiram, e aí elas transitam nessa ambivalência. Ora querem, ora não querem. Eu acho engraçado que tem algumas pessoas que querem quando não podem ter, né? Querem quando não dá, quando é difícil, quando tem empecilho. E quando tá livre, leve e solto, que pode fluir, que a relação pode acontecer, aí elas parecem que ficam um pouco ariscas, né? Não permitem isso, não permitem a fluidez. Isso acontece com pessoas que ainda não estão tão certas e não têm claramente quais são e como são esses desejos. Então, elas por estarem um pouco inseguras e talvez com algumas dúvidas e divididas com algumas questões intrínsecas, elas funcionam dessa maneira. Na hora que te vê, aí lembra que te quer, né? Lembra que, ai meu Deus, eu quero, né? No teu caso, eu quero essa mulher. Mas depois que percebe que você tá inteira e tá interessada e que faz o movimento, aí fica arredio, né? Ai, meu Deus, né? É aquela história, eu quero, mas não quero. Eu quero te querer, mas não sei se eu aguento quando você me quer. E nesse impasse, vocês ficam no jogo. Mas a pergunta que não quer calar que eu vou te fazer, minha querida, é o seguinte. E você? O que você tá fazendo, dando tanta atenção e tanta importância para um cara que não sabe o que quer? Né? Você sabe o que você quer? Sabe? Porque se você não souber o que você quer, com certeza você vai dar muita atenção para essas pessoas que também não sabem o que querem. E aí a gente vai se apoiando nessas pessoas que não sabem o que querem, porque na verdade somos nós que não temos muito ao certo o que queremos. Agora, se nós soubermos claramente o que a gente quer, aí dá pra gente dar uns bastas daqueles bonitos, né? Com gosto. Uma maravilha. A gente vai se posicionando. Falei hoje aqui no atendimento, né? Eu estava atendendo uma paciente e dizia a ela o seguinte: se nós não soubermos o que queremos, qualquer lugar serve, qualquer coisa serve e a gente vai se distrair com qualquer atalho que apareça no meio do caminho. Quem aí já assistiu o Mágico de Oz? Hã? Assistiram? Assistam novamente. Percebam que enquanto não soubermos aonde queremos chegar, qualquer lugar, nos distrai, a gente se envolve, no final a gente nem sabe para onde a gente está indo, a gente nem sabe o que a gente está fazendo. Então, se você não entender aonde você quer chegar, se você não entender o que você quer de fato, qualquer pessoa que aparecer vai te distrair, você vai se envolver, quando você vê você está resolvendo o problema do fulano, quando você vê você está enroscado aqui, enroscado acolá. Então, converse consigo mesmo até para entender com mais clareza quais são os seus desejos, o que você quer, o que você não quer, o que você não aceita, aonde você não vai perder teu tempo, aonde você vai investir a tua energia. E dessa maneira, mais organizada acerca do nosso planejamento afetivo, as coisas começam a fluir de um jeito muito melhor. Sabe que você fica reclamando, falando, ai meu Deus, minha vida emocional é uma desorganização, é um horror, não sei o que fazer e tal. Porque muito provavelmente você não tenha tanta clareza do que você queira. E aí você fica aí, perdendo tempo e toda atrapalhada ou todo atrapalhado com situações que vão te consumindo, mas que ficam aí nublando e contaminando a tua percepção, dificultando o que realmente faz sentido para você. Mas para isso, você precisa se familiarizar antes, tá bom? O que mais que temos aqui? Tantas pessoas queridas que eu tô vendo entrar, sair, passar, mandar beijo. Primeiro, gratidão, né? Gratidão pelo carinho de todos vocês.
Bom, voltando, que teve muita gente nova que chegou, essa live sempre acontecia no Facebook, toda quarta-feira, meio-dia, tá? E hoje eu estou quebrando aqui padrões e vim falar com vocês no Instagram. Vocês gostam por aqui? Preferem? Preferem Instagram ou preferem Face? Depois vocês me escrevam aqui se vocês preferem que eu faça as lives no Instagram, quarta-feira, meio-dia, porque é esse horário, tá, gente? Não pode mudar o horário, porque eu já organizei toda a minha agenda, eu tô no consultório, eu atendo de hora em hora, eu tirei essa hora só pra vocês, tá? Então, por enquanto, é esse horário que eu tenho, não tem outro horário. Quarta-feira, meio-dia, só me falem se vocês preferem pelo Instagram ou se vocês preferem pelo Face, tá bom? Que essa é a live 51, tá? Que eu tô fazendo. Que mais? Que mais de perguntas? Ah, não, Carla. Não fale isso. Você vai recuperar o seu amor próprio assim que você quiser, tá? Assim que você escolher, assim que você disser que não, eu gosto muito de mim, eu vou cuidar de mim, vou fazer com que as minhas escolhas reverberem na minha alma e entrar nesse ciclo construtivo, ó, pra você se sentir muito melhor, tá? Cauane, meu amor, beijos pra você. Tem um Pamela, como que é? A Dani, ansiosamente minha consulta contigo. Eu tô com a minha agenda agora atrapalhada, né? Tô com a agenda fechada. Mas daqui a pouco, Dani, se você tiver na listinha lá, vai ter um horário, eu vou te atender com o maior carinho, viu? Qual é a pergunta? É possível que uma relação seja recuperada após uma traição? Existe essa possibilidade? Dá para perdoar? Ô, Dani, essa história de perdoar traição, a pergunta da Dani é a última que eu vou responder, tá, gente? A história de perdoar a traição, ela é muito particular. Primeiro começa consigo mesmo. Eu acho que a pessoa que traiu, né, a pessoa que puxou o gatilho, porque eu falo que numa relação, quando acontece uma traição, a gente não pode culpar uma única pessoa, tá? Porque acho que não vai levar a lugar nenhum. Mas normalmente a pessoa que puxou o gatilho, ela tem que primeiro entrar em contato no quanto ela se perdoa nesse aspecto, né? O quanto ela consegue se perdoar, o quanto ela consegue elaborar o que tem acontecido, levando em consideração o histórico, pensando no contexto, qual era o cenário, o que estava acontecendo, o que pode ter levado a fazer isso. É uma questão de personalidade, é uma questão de crise existencial, crise relacional. Então, pensando em tudo isso, a gente vai primeiro elaborar esse auto-perdão. Posteriormente, o casal ele precisa conversar muito, ele precisa dar aquela, eu acho que é aquela intensificada no diálogo para conseguir trocar, para conseguir sair um pouco nessa história da vitimização, da vitimização e de culpar o outro, e de jogar tudo em cima de alguém, sabe? Querendo que a responsabilidade esteja exclusivamente numa das partes, principalmente a parte que efetivou a traição, quando na verdade a traição no relacionamento, eu acho que ela é o reflexo de muitas outras variáveis. Então é um momento, se o casal entender que se gosta muito e quiser se dar uma outra chance, eu particularmente acredito super nessa possibilidade de recontratar o relacionamento e de justamente essa crise ter existido e ter vindo na relação do casal para fortalecê-los, tá? Eu acho que os dois ali podem se tornar mais fortes, mais conscientes, mais familiarizados com o que realmente aconteça, entendendo melhor, reavivando a chama da sexualidade, entendendo o que foi buscar fora, quais eram as arestas que existiam nessa relação, as ranhuras, os pedaços, os buracos existentes para que houvesse espaço para uma outra pessoa entrar. Cada caso é um caso, né? A gente tem casais, por exemplo, em que a traição acontece, é uma aventura, é algo pontual, que mesmo assim tem que ser trabalhado, e claro, isso machuca demais a autoestima, principalmente da parte que foi traída, né? Enfim, da parte passiva nessa situação. Mas também a gente tem casos maiores, de traições mais elaboradas, de pessoas que se relacionavam há muito tempo, e aí o outro descobre, nossa, era uma relação de meses, de anos e tal. Então, tudo isso tem que ser ponderado, cada caso é um caso, mas o perdão, eu sempre vou acreditar que o perdão existe, que a capacidade do perdão ela é particular, intransferível, que a gente tem que olhar aqui, né, com os nossos próprios botões, se nós entendemos que aquela relação merece uma nova chance, que nós também merecemos uma nova chance, entender qual é a razão,
né, de eu tentar essa nova relação, sem que a gente se agrida, sem que a gente precise se destruir para isso. Queridos, lerei todos os recados daqui a pouco, tá? Essa live será salva, estará no meu canal do YouTube. Você já é inscrito no meu canal? Se inscreve lá. Pamela, você coloca no YouTube Pamela Magalhães Psicóloga, aparece meu canal, se inscreva no canal, você recebe todos os vídeos fresquinhos sempre, tá? Tô em dúvida se eu vou fazer essa live quarta-feira, meio-dia aqui, ou se farei no Facebook Pamela Magalhães Psicóloga, tá? Ainda vou precisar consultar os universitários para essa decisão. Bom, quero convidar todos vocês, dia 19/5 tem palestra minha no ABC Paulista, chama-se Amor Próprio, um reencontro com o amor da sua vida, tem muito a ver com tudo isso que a gente falou aqui, com certeza. Seria uma delícia ter você comigo para a gente passar uma manhã de vivências, insights, dinâmicas, encontros, reencontros, ressignificações. E vai ser uma delícia te escutar um pouco, fazer com que a gente tenha trocas ali espontâneas e que venham aqui, ó, do coração, que é o que importa, tá? Se vocês quiserem mais informações, vocês podem entrar em contato no 011 94358 0692. 011 94358 0692 ou no contato@pamelamagalhães.com.br. Coloca no título palestra que eu encaminho para assessoria, tá? O pessoal da clínica que encaminha para assessoria e aí você tira as informações você tem as informações e tira suas dúvidas. Queridos, muitos beijos. Preciso voltar a atender. Prazer estar aqui com vocês. Muito, muito bom. Depois eu vou ler, tá? Todos esses comentários. Podem escrever perguntas, questões, porque aí eu sempre vou colocando nas lives. Uma coisa super importante. Eu não consigo responder as perguntas via direct, porque são muitas. Por isso que eu faço sempre as lives, por isso que eu tô ao vivo no programa Tribuna Independente, às 8h30 da noite, sempre para responder as dúvidas, tá? Por isso que eu atendo aqui diariamente, de hora em hora, no meu consultório. Eu sou uma só, eu não delego isso para ninguém, tá bom? Beijos, obrigada por mais uma live juntos. Até mais.